Muito bem, para já, obrigado por estarem presentes aqui numa cidade do interior, que é realmente algo que a UGT tem aprovado nos seus últimos anos de descentralização, ouvindo a Sra. Presidente da Câmara e algumas das principais preocupações para as questões do emprego numa região como Porto Alegre. E, portanto, o facto de cá estarmos é para apostarmos também na formação profissional, na dinamização junto ao Governo de propostas que as autarquias desta região têm apresentado. Falámos das questões da mobilidade, das comunicações, das autoestradas e, naturalmente, das questões do emprego. A questão do parque industrial é extremamente importante para esta região, como é também na generalidade das terras do interior, mas, sobretudo, a Câmara queixou-se, de alguma forma, que não cobra derrama a todas as empresas do parque industrial como forma de as fixar. Parece-nos um gesto de boa vontade, um gesto político importante, que era importante que o Ministério das Finanças também, enfim, não lhe passasse ao lado este esforço da Câmara Municipal em abdicar de uma parte das suas receitas para criar empresas, para elas fixarem e para criar empregos. E, naturalmente, empregos que nós queremos sejam de qualidade. Ora, hoje, na nossa política para 2020, política reivindicativa da UGT, há aqui duas questões essenciais. As questões salariais, que abrangem salário mínimo nacional e abrangem, enfim, aquilo que se chama a margem de negociação, a banda negocial para a negociação coletiva, reconhecendo que tem havido um esforço ao longo deste ano, sobretudo da parte da UGT e dos seus sindicatos, porque uma grande parte dos contratos coletivos publicados no Boletim de Trabalho e Emprego têm sido dos nossos sindicatos, significa que estamos envolvidos e empenhados em dinamizar a negociação. Como sabem, era uma das matérias que constava do acordo de concertação social, que muitos criticaram, enfim, mas nós aplaudimos muitas das nossas propostas. Estão inseridas naquele texto e uma das quais é realmente dinamizar a negociação e combater a precariedade. Relevar também que a questão do salário mínimo tem uma fortíssima componente social. E precisamente por ser social é que nós não nos preocupamos, realmente o salário mínimo com a sua ascensão, que tem sido continuada e gradual ao longo dos últimos anos, vai ou não vai atingir o salário médio, que neste momento cifra cerca dos 800 euros. Nós não nos preocupa. O que nos preocupa é que realmente quem ganha menos também tenha capacidade de ver o seu salário mínimo aumentado. E mais cedo ou mais tarde ele vai ter que empurrar os restantes salários na negociação coletiva. É essa realmente a nossa expectativa. Cabe também aos sindicatos, a todos os sindicatos do país, terem a consciência e a capacidade de, junto às entidades patronais, poderem arrancar melhores condições de vida para os seus trabalhadores. O salário nas bandas é entre os 3% e 4%, à semelhança do ano passado, até porque os fatores macroeconómicos não alteraram muito. Em relação ao salário mínimo nacional, a proposta da UGT foi baseada naquilo que nós temos dito sempre. Em 2014 conseguimos 5% de aumento dos 485 aos 505, mais 5% depois para os 530, e entretanto veio o acordo do Governo com o Bloco de Esquerda. Como sabem, foi até aos 600 euros. Nós sempre afirmamos, agora também não temos capacidade de o provar, porque isso já passou, que se tivesse havido um esforço da concertação social envolvendo os parceiros sociais, que se sentiram de alguma forma esvaziados na sua capacidade de negociar salários, quem cria empregos e quem os necessita é que tem capacidade de melhor gerir esta matéria. Bem, os partidos decidiram fazer assim e, portanto, chegou aos 600 euros. Se tivesse havido uma continuação dos 5%, além daquilo do tempo que esteve congelado durante a Troika, nós teríamos hoje um 638 de salário mínimo nacional. E, portanto, é com base nisso que nós vamos propor ao país, e ao Governo e à concertação, um salário mínimo para 2020 660. Com uma condição, uma vez que vai voltar para a concertação social e que nós aplaudimos, então que também os patrões portugueses não sejam piegas e tenham a capacidade, como já ouviu o Sr. Presidente da Confederação do Turismo de Portugal, dizer que é preciso aumentar o salário mínimo, então que tenhamos condições na próxima legislatura de 4 anos, que se chega a 2023 com um mínimo dos 800 euros, portanto podemos ir até para mais de 800. Era, efetivamente, um patamar interessante, até por comparação com a vizinha Espanha, que em Portugal, costuma dizer o Primeiro-Ministro, quando se constipam em Espanha, nós aqui também nos constipamos, ou quando dão lá um espirro, constipamos nós. Então era bom sinal também que, do ponto de vista salarial, acompanhássemos o salário mínimo em Espanha, que já vai para os 900 euros e atingirá os 1000 euros brevemente. E nós ainda estamos na cauda da Europa em termos de salário mínimo. E também estamos em salários médios, porque a carga fiscal é tremenda. Nós vamos propor ao Governo, como está no documento, realmente uma revisão dos escalões. Nós continuamos a propugnar, como antes da crise tínhamos 8 escalões no IRS, nós queremos outra vez os 8 escalões. Gostaríamos que houvesse uma revisão das taxas do IRS para permitir que a classe média possa respirar. Até agora, o Governo instalou muito a sua intervenção nos rendimentos, sobretudo dos mais frágeis. Quem ganha menos e as pensões mais baixas. Nós temos que olhar agora para a classe média. Foram os rendimentos do trabalho que levaram
com os grandes constrangimentos durante os tempos do FMI e da famigerada Troika, e agora é bom que também seja a classe média agora a recompor um pouco a sua intervenção, quer no consumo nacional, também na economia, portanto é fundamental que o Governo atende por aí. Fiscalidade, salário mínimo nacional, banda da negociação coletiva, mais concertação social e mais diálogo. E também ao lado do Governo. Nós hoje não abordamos as questões específicas da administração pública, porque a FESAP, que é aqui com o meu colega José Abrão, e a Educação, com a minha colega a Presidente Lucinda Damas, apresentaram oportunamente os cadernos reivindicativos para a generalidade dos setores. Nós não queríamos copiar e, portanto, a ideia é a UGT apoia os seus sindicatos, sobretudo porque o Dr. Mário Centeno, se continuar a ser Ministro das Finanças ou outro Mário Centeno que venha por aí, é preciso perceber que, eventualmente, os 200 milhões que falou são os mesmos que os 50 milhões que falou no ano passado. E, portanto, não chega, naturalmente, para dar à administração pública folga necessária para as pessoas poderem respirar. Não estamos a falar dos que ganham menos, estamos a falar de todos. E, portanto, os aumentos salariais é para todos. E o combate à precariedade tem que ser uma aposta do próximo Governo. Nós assinamos, com muitas críticas por aí, o acordo de concertação social, porque estamos providos de boa fé, é fundamental combater a precariedade. E muitos dos contratos que efetivamente este ano foram celebrados, muitos desses contratos e de admissões de trabalhadores, já prevêem que estes trabalhadores tenham contratos sem termo. Mas queria apenas dar-vos apenas mais duas notas. A primeira é que a UGT recebeu há cerca de 2 anos a Aresp, como sabem é uma das principais filiadas em 3 das confederações que estão à mesa da concertação social, a pedir apoio ao UGT para a redução do IVA da restauração. Contrapartidas, criação de 60 mil postos de trabalho líquidos e, naturalmente, melhores condições de trabalho. Hoje é um dos setores mais precários da economia em Portugal. E, portanto, o nosso apoio não viu traduzido em realidade precisamente o complemento, que era esse complemento, haver menos precariedade e haver melhores salários. Nem melhores salários e a precariedade continua. E o turismo, que é realmente um balão de oxigênio para a indústria portuguesa e para o crescimento da nossa economia, continuamos a ver o crescimento de milhões de turistas em Portugal. A pergunta que nós deixamos ao país é, então, e os trabalhadores do setor do turismo? Também viram melhorados os seus salários e viram melhorado o combate à precariedade. São desafios que nós temos para a próxima legislatura. Como é que a UGT vai relacionar-se, por exemplo, com essa entidade neste momento, depois deste gorar de expectativas? Ou seja, o facto de segurarem expectativas implica que nós temos de estar ainda mais disponíveis para negociar e para reivindicar. É o que vai acontecer com os vários setores da administração pública, que não vão parar, seja qual for o governo que vier aí, e do setor privado. Ou seja, nós continuamos a ver que a partir do dia 1 de outubro, faltam poucos dias, falta uma semana, para entrar em vigor as alterações ao Código de Trabalho. E esta é uma matéria que está na essência desta alteração ao Código de Trabalho. Portanto, se é o combate à precariedade, os empregadores em Portugal têm que estar cientes que nós, na concertação social, pela nossa forma de estar, pela nossa persuasão, pela nossa perseverança, mas também por algum bom senso, que até dizem que a UGT assina os acordos todos, não é o que dizem alguns comentadores e jornalistas, assinamos todos. Os outros nunca assinam nada, nós assinamos depois de os negociarem. É que nós, quando negociamos e propomos alterações, se chegarmos ao final e percebermos que uma parte das nossas propostas lá está vertida, claro que assinamos. Agora, quem verte propostas e depois não assina, isso nós não fazemos. É aqui o princípio da boa-fé. E, portanto, o nosso relacionamento vai ser chegar à concertação social, como estamos a fazer agora aqui. Estas coisas ouvem-se em todo lado. Eles também vão ouvir e, portanto, já sabem que na primeira reunião do CPCS nós iremos primeiro pedir ao novo Governo uma avaliação dos novos contratos subscritos a partir do dia 1 de outubro. E vamos, naturalmente, exigir, porque isso está no acordo, que a ACT e a DGERT cumpram o seu papel, que é fiscalizar e monitorizar a contratação coletiva nas empresas, a contratação coletiva no Estado também, e que todos os trabalhadores, efetivamente admitidos, possam, naturalmente, ter um contrato sem termo, ou seja, um contrato permanente. É essa a nossa luta, porque a melhoria dos salários depende dos sindicatos e depende da negociação coletiva. E nós sempre dissemos, em função de cada setor e de cada entidade. No setor da empresarial do Estado, exatamente o mesmo. O Governo tem as tutelas, como, por exemplo, da RTP, já agora, e tem não sei quantos precários. Portanto, não basta ao Primeiro-Ministro dizer agora o PREF vai meter lá toda a gente dentro. Criem condições para isso, não nos ameacem, é que a empresa não tem condições de agora assumir cerca de 70 ou 80 trabalhadores precários que estão a reivindicar a sua entrada, com problemas na gestão da estação pública. Tem que resolver o problema, não é o que o Governo quer. Então cria as condições necessárias, nem tenha que lá meter mais dinheiro, precisamente, para dar a possibilidade àqueles que são precários de entrarem para os quadros da empresa. Isto replicado por tudo aquilo que é setor empresarial do Estado e, naturalmente, do privado e do público.